a gente começa com um assunto muito importante, muito sério. Como é que a gente faz para prevenir a trombose? A gente recebeu, inclusive, algumas sugestões de telespectadores para falar e tratar sobre esse assunto aqui no Vida Melhor. Então, se você conhece alguém que já está vivendo essa realidade, que passou por uma trombose ou está passando por esse problema, dá aquela ligadinha, coloca na Rede Vida, porque a Cláudia vai começar a falar sobre trombose. Eu recebo o Dr. Francisco Ossi, que é cirurgião vascular, diretor do Centro Endovascular de São Paulo. Tem 12 patentes internacionais de sistemas endovasculares de tratamento da trombose venosa e vai conversar comigo e com certeza te ajudar a entender melhor sobre esse assunto. Muito obrigada, doutor, por ter vindo. É um prazer recebê-lo. Prazer. Vamos sentar ali para a gente conversar um pouco mais e tentar entender esse assunto, que é a trombose, né? Sim. Bom, primeiro explicar para quem não sabe, o que é a trombose? Trombose venosa é a formação de um coágulo dentro de um vaso, que pode tanto ser a artéria como a veia, mas acho que hoje o mais importante é a gente prestar atenção na trombose venosa, porque ela é uma doença que até bem pouco tempo atrás se dava pouca importância, né? Nós estivemos aqui conversando sobre a trombose do viajante há um tempo atrás, que é um assunto que chama muita atenção, mas eu acho que o mais importante é o que nós vamos conversar hoje, que é a prevenção desse problema, porque muitas pessoas não percebem quando estão desenvolvendo a trombose e na hora que elas percebem pode até ser tarde demais. Ok. A gente falou sobre a trombose do viajante, que é na grande viagem, naquela viagem mais longa. Às vezes o passageiro tem uma trombose porque ficou parado muito tempo, porque não tomou água, porque não mexeu os pés. E aí pode dar um entupimento dessas artérias, dessas veias, e aí um comprometimento mais sério. Agora, para evitar a trombose, então, de uma forma geral e não só do viajante, o que a gente precisa fazer? Eu acho o seguinte, tem certas pessoas, por exemplo, você é uma pessoa que tem o tipo sanguíneo A positivo, né? Hoje a gente sabe que esse grupo sanguíneo, ele é um dos grupos que apresenta o maior risco para você desenvolver a trombose venosa. Então, para estas pessoas, eu não diria que existe um exame único que vai fazer o diagnóstico e que vai antecipar a possibilidade de ter uma trombose. Mas uma avaliação com um hematologista, em que você faz diversos exames e descobre se existe alguma alteração no sangue, ele é importante. Outras coisas, você está grávida ou você pretende fazer uma cirurgia, você antecipar para o teu cirurgião, para o teu médico, para o teu obstetra, o teu tipo sanguíneo, se ele for A positivo, ou falar para ele que existe uma história na família de trombose venosa que, portanto, ele tem que fazer o que a gente chama de profilaxia. Ele tomar todos os cuidados que cercam o procedimento e a cirurgia para proteger essa pessoa de desenvolver o quadro de trombose. Profilaxia seria uma prevenção. Qual é a profilaxia para uma cirurgia para evitar a trombose? Bom, se você tem... Existem dois tipos de pacientes. Existem os pacientes que já tiveram a trombose, né, e que precisam passar por uma cirurgia. Então, a profilaxia é muito parecida com o que a gente falou da trombose do viajante. Você hidratar bem esse paciente, você entrar com medicações que previnem a formação do coágulo, você montar uma estratégia para a cirurgia em que faça com que essa cirurgia seja mais curta, com um tempo de anestesia menor, com uma recuperação mais rápida. E existem aquelas pessoas que não tiveram ainda a trombose, né? Então, a imensa maioria nem sabe, às vezes, do risco que está correndo de ter, né? Eu acho que a primeira coisa é você antecipar para o teu médico o seu medo, a sua preocupação. Não é medo, mas acho que a preocupação, para que ele também perceba que você tem a informação, né? Para que ele faça o mesmo tipo de profilaxia para uma cirurgia, por menor que ela seja. Aquelas meias que fazem aquela compressão, elas ajudam? Ajudam. Então, o que a gente vê hoje nos hospitais, principalmente os hospitais que têm uma estrutura melhor, eles já têm dentro do hospital mesmo os protocolos de prevenção de trombose. Então, o que acontece? Para qualquer procedimento, por menor que seja, quer dizer, uma cirurgia plástica de pálpebra, existe todo um protocolo, todo um questionário que é respondido e que você vai estratificando esses pacientes e encontrando aqueles... Você vai classificando o risco do paciente.
né? A idade é um fator de risco para então, trombose? Idade, o fumo, o sedentarismo. A obesidade é um fator de risco? Certeza. Quanto mais obeso a pessoa estiver, mais risco ela tem de ter uma trombose? Sim, porque a obesidade não é só o fato de você ser grande. São toda a sobrecarga que o teu organismo passa todos os dias por conta daquele excesso de peso. Então, o osso está sobrecarregado, o coração está sobrecarregado, os vasos estão sobrecarregados, os hormônios estão sobrecarregados. Então, todo o teu organismo ele passa por um estresse, vamos dizer assim, diário, e esse estresse diário é que te expõe a um risco maior de trombose. Então, a obesidade, ela não é só o fato de você ser pesado e não conseguir subir uma escada nem nada. Existe todo um esforço que o teu organismo faz todos os dias para você se manter e que predispõe o desenvolvimento de trombose. Tirando a parte da cirurgia, da profilaxia para a cirurgia e dos cuidados pós-cirúrgico, uma pessoa que tem varizes, que tem aquela perna que a gente vê com os vasinhos. Os vasinhos, ela tem maior chance de ter trombose ou não tem relação? Não, existe uma relação, mas é tudo uma questão da quantidade e da qualidade das varizes dessa pessoa. Então, você pegar uma menina com, sei lá, 23 anos e que tem os vasinhos na perna e que aquilo é muito mais uma preocupação estética, visual, é completamente diferente de uma mulher, sei lá, na 50, 60 anos de idade e que tem um problema real de circulação. Quer dizer, existem exames que você identifica a dificuldade do sangue circular. São dois quadros completamente diferentes. Essa mulher que eventualmente teve um quadro de flebite, tem uma ferida na perna e tudo mais, ela tá seguindo um caminho para desenvolver um quadro de trombose. Então, varizes, como a gente fala, eu tenho varizes. As varizes, elas começam nos vasinhos e terminam naquelas pacientes que têm úlceras, que têm a perna toda alterada e tudo mais. São dois momentos diferentes da mesma doença e com riscos diferentes de desenvolver trombose. Então, para quem tem varizes de uma maneira muito importante, essas tem que tomar cuidado. A gente tem algumas imagens, inclusive, né, para mostrar. Deixa eu dar uma olhadinha nessas imagens e aí eu vou te fazer mais algumas perguntas já relacionadas a elas. Aqui a gente está vendo uma perna no lado direito bem inchada, com vermelhidão. Isso. Né? Aquele é o quadro de chegada de um paciente que desenvolveu trombose ou naquela mesma manhã ou no dia anterior, né? Então, o que você vê é o coágulo que está obstruindo a veia onde antigamente não tinha nada. Então, o sangue que passaria por aquela veia, ele agora encontra uma obstrução, encontra um obstáculo para passar e o organismo acaba desenvolvendo vias alternativas, que são as varizes que aparecem depois da trombose, para que esse sangue circule normalmente. Aí você viu que a veia mostrou que ficou preso. O que nós fazemos? Então, o tratamento que a gente defende hoje, e que é bem diferente do tratamento tradicional, é você intervir logo de saída nessa trombose e retirar esse coágulo e devolver para o organismo uma veia importante e que o sangue volte a circular nela normalmente. Isso é feito através de uma cirurgia? Isso é feito através de técnicas endovasculares, que é a tal do centro endovascular. O que é? Você, através de cateterismo, e acho que para os espectadores é muito... O que eu estou vendo aí nessa imagem? Então, o que você está vendo do lado esquerdo, meu, são todas as veias que se desenvolveram por conta da obstrução de uma veia principal. Tá. Então, você vê veias bem tortuosas, bem, né, elas têm uma conformação parecida com varizes mesmo. E são varizes dentro da pelve. E depois que nós tratamos com as técnicas endovasculares, com as técnicas de cateterismo, você vê que volta a ter uma veia principal passando ali, né? Aquela escuro é a veia principal. E essas veias, as varizes que se formaram, elas desaparecem logo após o tratamento. Tá, você está falando que é através do cateterismo. Cateterismo cardíaco, acho que é o mais fácil para as pessoas lembrarem e identificarem. São técnicas que usam exatamente aqueles catéteres, balões, os stents, que são próteses mesmo, que a gente coloca dentro da veia para manter ela aberta e o túnel aberto,
para o sangue poder voltar a circular claro normalmente. que isso tudo muito pequenininho, porque uma veia muito pequenininha, né? Quando a gente pensa num balão, num túnel dentro de uma veia, pensa numa veia pequenininha, tudo muito minúsculo, né? A gente chama de técnicas minimamente invasivas, exatamente porque são catéteres muito finos, balões muito finos, e que, na realidade, o que eles fazem? Eles diminuem o tamanho do procedimento, o trauma da cirurgia. Então, são pessoas que antigamente ficariam internadas por 1 semana, 10 dias, e ficam 3 dias internadas e voltam para casa recuperadas. Isso para um paciente que já teve a trombose. Agora, tem paciente que tem a trombose, não percebe que está com trombose, faz uma embolia pulmonar e pode vir a óbito, inclusive. Pode. Essa é a grande complicação. E é por isso que nós defendemos você ser mais agressiva no momento do diagnóstico e procurar o mais rapidamente recuperar aquela veia, exatamente para evitar esse tipo de complicação. A grande complicação da trombose venosa, seja ela onde for no teu organismo, é esse coágulo se desprender e ir parar no pulmão, que é a primeira grande peneira, vamos dizer assim, desses coágulos. Isso é muito sério. Preste atenção numa coisa agora, doutor. O que a gente pode falar que sirva de alerta para o telespectador que está assistindo ao Vida Melhor agora? Uma paciente ou um paciente que está sentindo alguns sintomas diferentes e pode ser que esteja desenvolvendo uma trombose. O que ele está sentindo? O grande sintoma, principalmente nas tromboses, porque 90% das tromboses venosas que a gente vê acontecem nas pernas. Né? Então, é aquele quadro, aquela primeira fotografia que nós mostramos, é o aumento do volume desproporcional de uma perna em relação à outra, a dor e a impotência funcional. Quer dizer, aquela pessoa não consegue mais nem caminhar com aquela perna. Está sentindo isso? Corre para o hospital. Eu acho que ela deve procurar o pronto-socorro, porque no pronto-socorro, o exame que se faz para o diagnóstico é um ultrassom. Né? É um exame que não significa nenhuma picada, não vai fazer nada. É um ultrassom muito simples e que faz um diagnóstico muito importante. Quer dizer, o diagnóstico diferencial de ter ou não ter uma trombose naquele momento, ele pode significar, inclusive, a vida por conta de uma complicação como embolia pulmonar. E a sua vida não tem preço, não tem tempo, então tem que cuidar dela com seriedade. Conversei com o Dr. Francisco Ossi, cirurgião vascular. O contato é o www.trombosevenosa.com.br. Esse assunto é sério. trombosevenosa.com.br. O telefone 0 operadora 11 3377 4450. Muito obrigada, doutor. Imagina. Foi um prazer recebê-lo. Entender mais sobre esse assunto, Imagina, obrigado a vocês.